Vamos falar um pouquinho de uma votação de um projeto de lei que, durante essa votação que trata da aplicação de uma linguagem simples no setor público, a Câmara dos Deputados aprovou uma linguagem que proíbe o uso da linguagem neutra em órgãos públicos. Eu vou para um rápido intervalo para você que está no rádio, a gente já volta desse assunto aqui. São 11h20, não sai daí. Gente, o texto está indo para o Senado. Termos como, por exemplo, aqueles que o PP gosta muito de usar, todes, todsks, amigs, fazem parte de um fenômeno político e de inclusão para que a comunidade LGBTQIAP+, se sinta representada. O objetivo em substituir o artigo masculino genérico pelo E é neutralizar o gênero gramatical para que as pessoas não binárias, que não se identificam nem com o gênero masculino nem com o feminino, se sintam representadas. Vocês acham que avança esse projeto? Avança. O Congresso é conservador e tem maioria para aprovar essa proibição. A maioria lá pensa assim mesmo, não, são contra a linguagem neutra, acham uma besteira e eu acredito que vai passar. Ô Pepe, por que ontem na festa da firma você falou tods? Eu queria um todinho. Entendi. Agora, é impressionante, isso retrata a esquizofrenia da nossa política, né? É impressionante como a direita e a esquerda no Brasil têm o mesmo discurso. A esquerda é identitária, defende a linguagem neutra, né? E a direita tem aquela guerra cultural, é contra a linguagem neutra. Tantos projetos para ser discutido no Brasil, tantas coisas para a gente caminhar, e a gente está discutindo no Congresso proibição de linguagem neutra, né? Não tem que proibir nada, deixa as pessoas falarem da forma que elas quiserem falar. Eu entendo como é que uma pessoa pode defender a linguagem neutra. A linguagem é poder, né? Quando você fala de certa forma, você está transmitindo um poder para outra pessoa. E no Brasil e no mundo, é bom lembrar que gênero é diferente de sexo, identidade de gênero é diferente de sexo. Quando você fala para uma pessoa, por exemplo, prezado, né, ou prezada, né, você está mostrando intuitivamente só tem dois caminhos a perseguir. O mundo é muito mais complexo a dois caminhos. Eu posso ser um homem, me identificar como mulher e gostar de homem, por exemplo, né? Ou seja, há muitos fatores que você pode ser, né? E quando você usa essa linguagem de uma forma engessada, você, de certa forma, está mostrando para a população que só pode ser duas pessoas. O mundo é muito mais complexo do que isso. Eu não uso linguagem neutra, né? Mas eu defendo o direito das pessoas usarem. Ponto. Mas e se isso, de alguma forma, estiver inserido em departamentos oficiais de Estado? Sabe por quê, Paulinho? Sabe o que é? Você começa a usar, daqui a pouco você cria um regulamento para impor, daqui a pouco isso vai estar na grade curricular da escola e isso vira uma regra. Proibir, as pessoas fazem o que quer falar. Tem alguns problemas práticos de inclusão também, porque, por exemplo, nós temos... Surdos sofrem muito. Exatamente. Surdos utilizam aplicativos que leem os textos e quando chega lá tem um X no meio da palavra, elimina a palavra, tem um ele não entende nada. Então, existem desafios muito grandes de inclusão. E é meio triste a gente estar discutindo isso numa semana em que saiu o resultado do PISA, mostrando que a cada 4 estudantes brasileiros, 3 não conseguem saber o básico de matemática. Então, o desafio educacional que a gente tem no Brasil é abissal, é muito maior do que esse tipo de discussão. Então, na minha visão, o Congresso Nacional devia se empenhar muito mais em discutir com seriedade política pública de educação. Como é que a gente vai ensinar nossas crianças a ler e escrever na idade certa, interpretar texto de forma correta? Mas isso não dá like, mano. Olha como eu faço uma leitura diferente, outro ponto de vista do mesmo ponto, né? 3 a 4 pessoas não sabem o básico de matemática. Se a gente começar a ter linguagem neutra, 3 a 4 pessoas não vão saber o básico sobre português, meu amigo. Essa é a questão. Que absurdo você está falando. É uma barreira que absurdo. Tem que proibir para senão virar uma regra, se não começar a ser ensinado nas escolas. Você não sabe o que é linguagem neutra? Eu sei. Você não sabe o que é linguagem neutra? Você precisa aprender sobre isso. Vou até te explicar, Pepe. É tão uma hipocrisia essa coisa de linguagem neutra e de querer lacrar, que as pessoas usam a linguagem neutra, inclusive onde não há ninguém não binário, que seria o alvo, né, o destinatário de uma linguagem neutra. Pode ser um lugar onde só tenha homem e mulher do gênero. Mas como você sabe que só tem homem e mulher no lugar?
Deixa eu Pelo só amor receber de quem Deus. está Como você perto do sabe? rádio. Senhores, são 11h24. Como você sabe que eu sou homem? Só um minuto, querido. Tem muita gente chegando através do rádio, eles precisam entender o que vocês estão falando. É o seguinte, nós estamos discutindo aqui a aprovação de um projeto de lei que está proibindo o uso da linguagem neutra. O PP está daquele jeito, meus amigos. Não gostou nada dessa história. Já Nelson Kobayashi gostou. Acha que tem que ser isso mesmo. Tá chateado o PP. Tá chateado. Podem continuar, o PP. Não, é Fala, impressionante, PP, é impressionante, é impressionante como a forma que você coloca demonstra um certo preconceito De jeito e um certo nenhum, cara. e uma certa falta de noção do mundo contemporâneo. Você não consegue identificar se eu, por exemplo, sou binário, sou homem, sou mulher, me identifico como mulher, você não consegue identificar. Se você gosta de ser chamado de todes? Não, mas eu gosto de chamar de toda. Então não tem que te chamar de todos. Não, mas e se eu quiser ser chamado de toda? Isso é uma... E se eu quiser ser chamado de toda? Todo direito seu. E se eu quiser ser chamado de ela? Seja chamado como você quiser. Eu só Então não pronto. acho que tem que impor a ninguém Você usar tá o pronome impondo. neutro, que é uma besteira na nossa linguagem. Mas meu amigo. proibir também é uma Proibir que é absurdo. Eu não uso linguagem neutra, Maninho. Eu não uso Proibir linguagem- porque é errado, Proibir. é equivocado Que errado com a o quê? regra da gramática, com a regra Que errado da o quê? língua Eu portuguesa, acho que dessa tem, questão. mas eu acho que tem uma Autoritário. visão simplista sobre o funcionamento da língua, porque a língua é viva. A língua, ela se movimenta, ela tem variações linguísticas de todos os tipos, Mas isso regionais, sociais. Mas isso não vem de cima para baixo. Exato. Não, mas é uma Isso é uma construção. construção ao longo É uma do construção social, Ou seja, E a cultural. população não está deveria construindo ser- a linguagem Você neutra. só vai saber daqui a 50 anos. Não Nelson. deveria ser o Dá uma Congresso. passeada Daqui a 100 no anos, interior, né? Dá uma passeada no interior. Você vai ter- numa você- fazenda, você vai- chega lá falando todos, o cara vai achar que Você, tá louco. hoje em dia, sim. E daqui a 50 anos? A língua é viva, como bem Então disse o Mano. espera os 50 anos para começar Então, a mas impor. se você proibir- A proibição da Câmara, ela só visa evitar daqui a pouco uma imposição da linguagem neutra. Não, isso é só absurdo. essa A proibição da Câmara não vai ajudar em nada não ter linguagem neutra. Mas peraí. Vai ajudar em nada. Peraí. Você e o Mano estão muito soltos nessa situação. Sentindo vocês um pouco. Vocês gostam de uma roda liberal. Eu entendo a visão de vocês. Mas eu quero entender o seguinte: se você deixa o negócio muito solto, você não tem uma ordem, certo? E você tem sim uma Não questão. necessariamente. E você tem sim uma questão que Você a tem língua uma ordem portuguesa. espontânea, pô. Mas a língua portuguesa ela tem um começo, meio e fim. Ela tem uma lógica. Por exemplo, quando você chama alguém, por exemplo, de todos e inclui a questão masculina, é porque está correto incluir todos na questão masculina, certo? Isso foi construído pela língua portuguesa no decorrer de muitos anos. Quando, por exemplo, você deixa de usar o todos e passa a usar o todes, quem disse que é correto usar o todes? Não, Paulinho, Alguém precisa dizer, olha, isso daqui está de acordo com a gramática Não existe o portuguesa, ou isso aqui não Vaticano está de- da língua. Mas existe um Não é- decreto que existe. regulamenta a linguagem oficial do país. existe uma questão que é... seguinte, esse é o Vocês problema. estão querendo liberar geral. Vocês são Cada muito, um fala vocês de são um muito, jeito. Vocês são muito binários. Vocês acham que só tem dois tipos de gênero no mundo: o masculino e o feminino. Ninguém está falando disso. Existem vários outros. O PP, quando você se olha no espelho, você vê o quê? Eu vejo uma pessoa. Vai chorar. Filósofo. Foi profunda essa. Faz parte.